Bora conversar sobre essa semana que está terminando, eu acho, hoje, depois da vinheta. Olá, você que está aqui no meu YouTube, muito obrigada por ter acessado o meu YouTube. Peço a você, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para a gente fazer essa ponte de ida e de volta sobre os assuntos que nós discutimos aqui. Eu sou Tereza Oliveira e realmente estou muito honrada da sua presença aqui. Eu faço os vídeos exclusivamente para que a gente consiga conversar, para que a gente consiga trocar ideias e posicionamentos. Essa semana é uma semana muito atípica, talvez eu não precisasse nem dizer porquê, mas pelas declarações do presidente da República no 7 de setembro. O 7 de setembro era para a gente ter uma comemoração, digamos assim, cívica, né? Uma comemoração que falasse sobre a independência do Brasil e não sobre a dependência de algumas pessoas na figura de uma outra. Não era um dia para a gente falar de fanatismo e também não era um dia para a gente falar de agressão e de tentar quebrar de todas as formas, de baixo para cima, a estrutura democrática desse país. E com o decorrer do tempo, eu fui percebendo algumas coisas que é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu não quero falar sobre o presidente, né? Eu quero falar sobre as consequências disso tudo. E nos grupos de WhatsApp de trabalho que eu pertenço, isso ficou muito claro, como é que nós brasileiras estamos enfrentando essa situação. Ninguém conseguiu mais focar nos trabalhos. Então, no grupo que eu participo sobre violência contra a mulher, o assunto profissional entre nós, assistentes sociais, acabou sendo quebrado, porque a gente acaba ouvindo tanta notícia que a cabeça fica realmente perturbada e muitas até colocaram coisas a respeito das manifestações e outras colocaram sobre um cidadão que é presidente da CBF, ganha 320 mil reais por mês e chamou uma funcionária de cadela e tal. Eu já ouvi no outro grupo que eu participo, que não é de trabalho, até é de trabalho, né? No outro grupo que eu participo, o grupo político, alguém colocou lá que não tem problema chamar de cadela, porque somos todos iguais. Realmente somos todos iguais, mas quando ele chamou a funcionária de cadela, a ideia não era boa, não era chamar ela de cachorrinha bonitinha, né? A ideia era de realmente diminuir, como a maioria dos homens fazem, diminuir sempre as mulheres, porque eles são tão covardes que para eles se sentirem bem interiormente, uma grande maioria de homens, para se sentirem bem interiormente, eles têm que ofender, eles têm que arrumar uma ofensa, né, para as mulheres. Eu ouvi uma colega dizer que isso não foi ofensa, mas porque na verdade ele está querendo chamar de outra coisa que eu não vou dizer aqui, mas na verdade quando ele chama de cadela, ele está querendo dizer outra coisa. E o que aconteceu? Ele recebeu lá punições, mas as vítimas, a vítima no caso, mas eu acredito que todas nós acabamos sendo vítimas dessas agressões, a vítima, pelo que eu vi, não vai receber nem metade do salário dele que ele recebe a cada 30 dias. Agora, num país como o nosso, do jeito que o nosso país está, quando a gente vê uma pessoa ganhando 320 mil reais por mês, passa um hiato na cabeça, né? Porque a maioria das pessoas não chega nem a ter 320 reais, quanto mais 320 mil reais por mês. Eu não sei o que uma pessoa faz com 320 mil reais por mês, mas eu sei o que uma pessoa faria se tivesse 320 reais por mês. Além de tudo isso, né? Além dessa jogação de dinheiro no lixo, tem também a questão da violência contra a mulher, tem também a questão que se repete, né, constantemente,
de violência contra a mulher. Algumas mulheres reagem, participam de outras organizações, ajudam, dão as mãos e a gente vai tentando seguir em frente. Mas a grande maioria ainda precisa ter essa força, ainda precisa desse empurrãozinho que eu aqui humildemente nos meus vídeos tento dar a todas vocês, para que nós estejamos presentes nessas lutas, presentes nas políticas públicas, presentes aonde temos que falar. Quando você não fala, quando você silencia, você de uma certa forma chancela aquele assunto. De uma certa forma, você acaba dizendo que você concorda. Não, eu fico quieta porque eu não quero me meter. A gente chegou num ponto que não tem jeito, a gente tem que se meter. A gente chegou num momento que não tem solução. Ou a gente faz ou a gente faz. E nós estamos chegando em 2022 e eu vejo muitas companheiras que gostariam de ser candidatas a algum cargo eletivo ainda muito truncadas, ainda muito estagnadas, ouvindo o que outras mulheres falam e esquecendo de falar por elas. Por isso que a gente tem o Falas Femininas, que na próxima semana, com certeza, a gente volta com as lives e eu vou trazer a professora Helenice Rampazzo para falar conosco. E começa de novo esse movimento, a gente tem que falar. Se a gente não falar, vai continuar e só vai piorar. Outra coisa interessante nesses grupos de WhatsApp, principalmente o meu de trabalho, com as colegas assistentes sociais, foi uma colega assistente social ter colocado ontem alguma coisa a favor do presidente da República e aí choveu uma enxurrada de negativas e tal. E uma delas disse o seguinte: ou você é assistente social ou você é a favor dele. De uma certa forma eu concordo, porque enquanto assistente social você tem que ter um pulso firme. Enquanto assistente social você está ali lidando com o outro, você está ali no dia a dia administrando a miséria alheia. Então como é que você pode concordar com situações preconceituosas e exercer o seu trabalho para tirar as pessoas da exclusão social, por conta inclusive de muitos preconceitos que existem? Não encaixa, não encaixa. Então, ou você é assistente social de fato, ou você é uma mulher atuante, ou você não é. Tudo bem, é um direito que te assiste não ser atuante, mas quem diz que tem que começar a falar. Então, hoje o meu vídeo é para dizer o seguinte: você, mulher, que está pensando em cargos eletivos, precisa começar a falar. Você precisa começar a colocar a cara a tapa, a dizer que veio. Se você tem uma estrutura financeira, digamos assim, que no seu pensamento garante a sua vitória para 2022, eu já vou dizendo que isso não funciona. Só se você comprar voto, porque de outra forma não vai funcionar. O que a gente precisa é mulher votando em mulher, é mulher acreditando em mulher, é mulher dando a mão para mulher e sendo bem assertivas nas coisas que dizem, nas coisas que postam, para que a gente consiga vitórias o ano que vem. Agora, se você, companheira, continuar calada, só ouvindo os outros, inclusive a mim, se você só continuar me ouvindo, né, não vai resolver. A gente precisa que você se mostre. A gente precisa que você também diga a que veio, porque só assim nós vamos formar uma rede bem forte, uma rede bem estruturada, uma rede firme para combater o machismo, para combater principalmente a violência contra a mulher. Foi uma semana dura, foi uma semana de desencontros, não de encontros, foi uma semana onde pensávamos em alguns momentos que acordaríamos com tanques nas ruas. Não vem me dizer que você não pensou isso. Se você tem a minha idade, 65 anos, você pensou. E eu queria deixar um recado. Eu ouvi muita gente, tanto mulher quanto homem, dizendo que estava tudo certo, que o caminho que o presidente segue é o correto, fechar tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto eu fiz faculdade,
E eu fiz faculdade na época do regime militar. Você estava brincando, você que tem 40, 50 anos, enquanto eu fiz faculdade, você ainda brincava. Alguns nem tinham nascido. Então, só fale sobre a antidemocracia se você viveu em algum momento a antidemocracia. Não fale antes de conhecer a Constituição Federal. Não cometa crime porque alguém está te induzindo a isso. Seja realmente brasileiro e sempre celebre o 7 de setembro no dia a dia. A gente não precisa de data especial. E uma das formas da gente comemorar o 7 de setembro, que eu digo que eu estou comemorando hoje, né? Uma das formas da gente comemorar o 7 de setembro é pondo a mão na massa e colocando a boca para falar. E colocando o coração para sentir, dividir tudo o que acontece e tentar somar na conclusão de tudo isso. Então, pessoal,